Paz do Senhor Jesus, com grande satisfação que eu vim conversar com os irmãos acerca da nossa esperança, da nossa vida, que há na pessoa do Senhor Jesus Cristo. A ansiedade é uma perturbação interior causada pela incerteza e pelo medo. E nós vemos quantas pessoas, irmãos, caracterizada pela angústia, pelo medo, por essa perturbação. O que nós devemos fazer é orientar essas pessoas para a espiritualidade, para a palavra de Deus, para uma vida na presença de Deus. Esse é o nosso tema. Essa é a nossa proporção de nós resgatarmos pessoas que estão sofrendo, pessoas que estão precisando de um milagre. E esse milagre está nós buscarmos a presença de Deus, levarmos as pessoas até ter um encontro com Deus, com a palavra do Senhor nosso Deus, com a verdade de Deus, onde milhões e milhões de pessoas sofrem por esse mundo afora, né? Nós precisamos levar essas pessoas a Deus. A ansiedade é uma perturbação interior causada pela incerteza e pelo medo. Está dentro da pessoa esse medo, não é? Essa vontade, né, de fugir para dentro de si, dentro do quarto escuro, mesmo assim viver ao mesmo tempo amedrontado, com incerteza, com o que vai ainda acontecer. Não está acontecendo nada e a pessoa está perturbada, pensando que pode acontecer isso, que pode acontecer aquilo. Ela gera angústia e sofrimento. A ansiedade gera, deixa eu ler aqui, gera angústia, gera sofrimento. A ansiedade gera angústia e sofrimento. Quantas pessoas estão angustiadas, na verdade, precisando da misericórdia e da palavra de Deus. E nós devemos viver, irmãos, segundo a mensagem, uma vida sem medo, uma vida sem crise, sem angústia, mas nós buscarmos a palavra de Deus, a presença de Deus em todos os tempos, em todas as eras. Porém, Deus não quer que nós vivamos, irmãos, sofrimento, vivamos com o coração perturbado e ansioso. Deus não quer que nós vivamos perturbado e nem ansioso, mas nós vivamos a mensagem deste Deus maravilhoso, que não quer que nós vivamos aí perturbado. Muitas pessoas estão vivendo perturbado. Muitas pessoas não estão tendo paz, nem tranquilidade na sua alma, na sua vida. Então vamos viver essa mensagem que Jesus, que Ele diz para a gente não viver perturbado, mas acreditarmos em Deus, não é? Jesus sempre nos ensinou isso, para a gente não viver com perturbação, mas viver dentro dessa palavra que nos orienta a viver uma vida tranquila, uma vida de piedade, uma vida de paz, tranquilidade que Deus pede para nós, os seus filhos, filhos de Deus, conforme João 14, versículo 1, já não vive mais em perturbação. Se alguma coisa está querendo tirar a nossa paz, nós buscamos refúgio e orientação de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A paciência é o fruto do Espírito e nos ajuda a enfrentar as lutas e os sofrimentos da vida sem desanimar. Deixa eu ler de novo para você. A paciência é o fruto do Espírito, nos ajuda a enfrentar as lutas e os sofrimentos da vida sem desanimar. Essa paciência, que é o fruto do Espírito, ela nos ajuda a vencer essas dificuldades, porque aqui nessa vida nós temos essas lutas, essas dificuldades, não é? Então ela vem para ser uma ajudadora, é um método de Deus
um método chamado paciência, que é um dos frutos do Espírito Santo. Quando a pessoa volta-se para Deus, Deus dá o seu Espírito, não é? Que é o Consolador, o Auxiliador, que Jesus nos prometeu que estaria conosco todos os dias. Todos os dias. Jesus nos prometeu que o Espírito Santo estaria conosco todos os dias para nos consolar. E esse Espírito Santo tem um fruto, né? Chamado paciência. Paciência é um dos frutos do Espírito Santo. Paciência. E ele nos ajuda a enfrentar as lutas e os sofrimentos da vida, porque na vida nós temos isso, né? Muitas pessoas não querem entender a realidade que se passa ao seu redor, mas existe angústia, existe, não é, opressão querendo te oprimir, tirar a tua paz, a tua tranquilidade. Então o Espírito Santo te dá um método de você e eu nós vencermos, chamado paciência, que não é do jeito que a gente quer, nem tudo é como nós queremos, mas tudo é de acordo com a vontade de Deus. E muitas vezes não queremos compreender isso, Nós temos que compreender que nós precisamos da ajuda do Espírito Santo. Nós precisamos da graça do Espírito Santo. E Ele vai mandar paciência para a gente vencer essas lutas que nós temos através, irmãos, que nós temos essa vida e sofrimentos, para a gente não desanimar. Porque muitas vezes temos as lutas, sofrimento, e muitas vezes nós desanimamos. Mas vem esse Espírito e nos ajuda a não desanimar, mas continuar firmes na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos então, desse modo, continuar firme. E se vier alguma coisa que nós venhamos fazer desanimar, nós vamos buscar o ânimo em Jesus Cristo. Os sofrimentos não são para nos destruir, mas servem para nos lapidar, para nos tornar mais pacientes e perseverantes. Os sofrimentos da vida, irmãos, não são para nos fazer desanimar, não, mas foi para nos lapidar. Esse sofrimento que o irmão está passando, que está vendo os nossos vídeos, está vendo as nossas lives que nós fazemos todos os dias, as nossas pregações, as nossas mensagens, essas lutas que nós passamos não são para nos destruir, ao contrário, são para nos lapidar. São para lapidar, para nos tornar mais pacientes, mais perseverantes. Muitas vezes não somos nem pacientes e nem perseverantes. Não temos paciência para quase nada, né? Nós vivemos esse mundo, nós temos poucas paciências. Seja no trânsito, no trabalho, família, nós somos assim. Então, esse sofrimento nos ensina, de um certo modo, a nós se tornarmos mais perseverantes, mais misericordiosos e buscarmos a presença de Deus. Buscarmos a presença de Deus. Porque sem a presença desse Deus, não teria como a gente se tornar mais calmo, mais tranquilo, no meio de uma turbulência tão grandiosa que é esse mundo. Precisamos aprender a esperar com paciência e tranquilidade em Deus, a certeza que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Nós devemos entender que todas as coisas cooperam para o nosso bem, que nós devemos então ter essa paciência que a palavra de Deus nos recomenda. A paciência é muito importante, muito importante. Nós devemos ter essa paciência que muitas vezes não tem quando as coisas apertam. Mas devemos ter a certeza que tudo o que acontece na nossa vida,
Tudo coopera para o nosso bem. Nós não entendemos que quando existe uma perca, nós pensamos que o eterno, que o Criador, que Deus quer o nosso mal. Na verdade, nós não entendemos os planos de Deus. Nós não entendemos Deus, mas Ele faz nos entender que tudo o que acontece na vida são para o nosso bem. São para o nosso bem. E que temos que ter esta paciência então. Veja o exemplo de Jó em meio à dor, conforme diz a palavra de Deus. Jó sofreu tanto. Jó é um exemplo de paciência, de fé, de persistência diante das tribulações. O Jó venceu as tribulações, foi persistente, buscou a Deus em meio à perca, em meio às lutas, em meio às dificuldades, mas ele permaneceu crendo, permaneceu buscando a presença desse Deus maravilhoso que é Jesus Cristo. Ele perdeu em um único dia seus filhos. Ele perdeu em um único dia. O Jó perdeu num único dia os seus filhos. No único dia ele perdeu os seus bens. No mesmo dia, sua saúde. Mas ele não perdeu a sua fé em Deus. Foi perdendo tudo, mas ele não perdeu a fé. Ah, se nós fôssemos assim, muitas vezes nós perdemos, não é, até a fé quando perdemos algo. Desacreditamos em Deus, não é? Eu já perdi também, eu creio que todos nós perdemos. Eu perdi uma filha, outros perdem filhos, perdem pai, mãe, nós perdemos, irmãos. Nós temos que entender que aqui nós não estamos para sempre, nós estamos em uma peregrinação. Nós somos peregrinos aqui nessa terra. Em meio à dor de tão grandes perdas, Jó declarou: porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Jó 19, versículo 25. A fé que Jó tinha em Deus o levou a esperar com paciência pelo socorro divino. Se você está enfrentando alguma coisa adversa, tenha fé. Tenhamos fé nesses momentos tão difíceis que a vida tem. Vamos ter fé, vamos confiar em Deus, vamos buscar a vontade de Deus para as nossas vidas, mas não vamos desistir jamais de buscar a presença de Deus. Nós vemos o Jó, nós vemos a misericórdia de Deus, que Deus foi com o Jó e que o Jó perseverou, buscou a palavra de Deus, buscou a virtude de Deus, mas não desistiu jamais. Foi um crente fiel a Deus, foi um servo fiel a Deus e ele não desistiu. Que nós não viemos desistir jamais, mas que nós viemos ser igual o Jó, continuar firme até o fim, custe o que custar. Não é? Porque o Jó teve tanta paciência, irmãos. Quando nós não temos a paciência, olha o que acontece. Não perca a sua paciência, irmão. Em tudo dê graças a Deus, pois neste mundo tudo é passageiro, até mesmo as aflições que nós sofremos. As aflições, tudo é passageiro, viu? A dor, o sofrimento, a doença, tudo é passageiro. Então, a nossa morada eterna está com Deus nos céus. E Ele, eu vou só pegar um copo d'água. E Ele vem para nos buscar logo. Essa dor vai passar. Essa angústia que nós temos vai passar. Essas lutas que nós temos, que nós enfrentamos, tudo vai passar. O que devemos fazer é perseverar, continuar ligado em Deus, continuar ligado na palavra de Deus, porque o Senhor nosso Deus é fiel
e Ele cuida de nós, e eu creio, Ele não vai nos deixar só. Isso sim. A falta de paciência sempre é perigosa. Quando nós não temos paciência, tanto é perigoso como nós tornamos perigosos, né? Para nós mesmos até. Gente que não levanta uma mão para matar uma formiga ou ofender alguém, mas acaba se entristecendo, se angustiando por dentro, destruindo a sua própria vida. E tem gente que não aguenta mais as dores, até se enforca, toma veneno, se mata, faz um monte de coisa. A falta de paciência sempre é perigosa, pois nos faz tomar atitudes erradas e até falar o que não devemos. Quando não temos paciência, nós não fazemos coisa errada e falamos coisas que não se deveria se dizer, não é? Na Bíblia encontramos exemplos de pessoas que foram extremamente pacientes, né? Na Bíblia tem pessoas que foram pacientes, também pessoas que não foram pacientes. A primeira da lista é Sara. Devido à sua esterilidade e também à idade avançada, ela, tomada pela impaciência, o que ela fez? Decide agir por conta própria. Já estava ela se sentindo que não tinha mais jeito. Deus tinha dado uma promessa, mas ela, por não ter paciência e esperar, deixou a impaciência tomar conta da sua alma, decidiu fazer a sua própria vontade e aconselhou a ao Abraão, aconselhou ao Abraão a não esperar, mas ter filhos com escrava. E veja o problema que teve depois, e tem até hoje Israel, a descendência de Ismael, por causa de um fruto de uma paciência. Não teve paciência. Nós, irmãos, desde o primeiro homem, depois que a queda, melhor dizendo, o homem pecou, nós nos tornamos realmente, não temos paciência mesmo. Não temos. Cada vez mais se aumenta essa falta de paciência entre nós, seres mortais, né? Mas o que adianta? Tendo paciência ou não, nós não vamos tudo para o mesmo lugar? Tudo para o mesmo lugar? Que tudo não é passageiro, resolve, não é? Vamos então fazer o que devemos fazer e aguardar o que se deve aguardar. Então, Lorenzo, boa tarde, meu amor. Boa tarde, meu bem. Então, irmãos, ela, tomada pela impaciência, decide agir por conta própria, oferecendo sua escrava a Abraão para que ela tivesse um filho com a escrava. Tudo bem, boa tarde, meu amor. Cadê o cheiro de pai? Cadê o cheiro de pai? Cheguei para desligar, não dá. Cadê o cheiro? Não, agora eu não, estou gravando. E já vamos embora. Tá bom, Lorenzo? Nós dormimos à tarde, né, Lorenzo? Quer aparecer na câmera? Mas eu estou gravando o vídeo, não estou na live, não. De Abraão para que tivesse um filho como escrava. Esperar com paciência até que as promessas de Deus se cumpram em nós não é fácil. Por isso precisamos estar cheios do Espírito Santo para Ele nos ajudar. Por isso precisamos estar cheios do Espírito Santo, até que venhamos tomar decisões não por nossa conta própria. Deixa eu ler aqui. Outro episódio de impaciência que serve de lição para nós é o caso de Saul, não é? Que o Samuel escolheu, mas ele foi impaciente. O Saul não teve paciência, Sara não teve paciência. O Saul pior. O Saul foi pior, não teve paciência mesmo. Só vou ler algum. Sim. O Senhor havia ordenado que Saul ficasse em Gilgal até a chegada de Samuel, mas ele não teve paciência de esperar o Samuel, o que ungiu o profeta. Ele foi logo fazendo o que ele queria. E não é assim, né? Deixa eu ler aqui.
Saul esperou durante 7 dias, mas depois perdeu a paciência e ofereceu ele mesmo o holocausto. Ele não era sacerdote, não era profeta, não era nada. Ele mesmo quis fazer. Isso era uma tarefa exclusiva dos sacerdotes. O Saul não era nada, não era rei só. O sacerdote é outro. Esse texto bíblico afirma que, acabando de oferecer sacrifício, Samuel chegou nessa mesma hora. A impaciência de Saul e a sua desobediência levaram a perder o trono e a sua alma. Ele perdeu a alma, ele perdeu o trono através do sacrifício. A intenção de sacrificar, adorar a Deus é muito bom, mas esse sacrifício era só dado aos profetas. Eu quero agradecer a todos os irmãos. Amanhã nós retornamos para gravar mais vídeos. Nós todos os dias estamos gravando, transmitindo a palavra de Deus, seja no Facebook ou no YouTube. Nós estaremos pregando e transmitindo a palavra de Deus a todas as pessoas. Que Deus abençoe e a graça e a paz de Jesus Cristo seja com todos.